devedores e mais, ignora o fato de que zero do nosso dinheiro de pagador de impostos, zero do nosso orçamento primário vai para pagar dívida porque a gente não tem superávit. Só seria dinheiro, só pagaríamos a dívida se nós não a rolássemos, se nós não trocássemos dívida antiga por dívida nova. Isso é simples, isso é economia básica que todo parlamentar que maneja e é responsável pelo orçamento do país deveria saber. Ainda não divulgamos o gráfico do orçamento de 2015, porque detectamos uma diferença de quase R$500 bilhão. Isso é muito sério. Entre as receitas realizadas em 2015, informadas no portal da Transparência, divulgado pela CGU, Controladoria Geral da União, e as despesas de 2015 divulgadas no sistema CIAF de contabilidade oficial. Gente, uma diferença de 480 bilhões a favor, está sobrando receita. E todas as notícias não falaram em déficit ano passado? Isso é tão sério que nós apresentamos pedido de informação com base na Lei de Acesso à Informação para a Secretaria do Tesouro e para a CGU. Passados os 20 dias da LAI, nos pediram prorrogação de prazo de mais 10 dias. Ficamos até satisfeitos, quer dizer, estavam apurando. Depois dos 30 dias, qual foi a resposta? A pergunta de vocês está genérica, não vamos responder. E a nossa pergunta não foi genérica, foi muito simples. A nossa pergunta foi só isso. Nesse site oficial tem X, nesse outro site oficial tem Y, tem uma diferença aqui de 480 bi. Onde está esse valor? Foi gasto em alguma rubrica? Está guardado? Não nos responderam. Então, a gente já recorreu, mas a gente já começou a denunciar. Bom, por que eu estou colocando tudo isso? Uma das principais contribuições da auditoria cidadã, de acordo com o nosso entendimento, foi identificar que existe um sistema da dívida. Sistema da dívida, o que é isso? É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser um mecanismo de investimento, de aporte de recursos ao Estado, o endividamento público tem funcionado como um mecanismo de contínua retirada de recursos públicos para transferir para o setor financeiro privado. Tá? Isso fica evidente ano passado, gente. Num ano em que nós tivemos queda na indústria, no comércio, no emprego, no PIB do país, tudo caiu. Como é que o lucro dos bancos aumentou ainda mais? Se os bancos são uma atividade de prestação de serviço que deve acompanhar a economia. Não há mágica, tá na cara, está havendo uma transferência de renda por meio daqueles mecanismos, utilizando a dívida pública. Né? Esse esquema do sistema da dívida se reproduz internacionalmente, já vimos isso no Equador, na Grécia, em todos os países onde tivemos oportunidade de olhar, na Argentina, e internamente, em âmbito dos estados e municípios, como eu tenho certeza que o nosso colega Casarotto já deu conta de expor essa manhã, então não vou entrar na questão dos estados. A principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida. As dívidas são geradas e não há contrapartida para o país. Quem se beneficia é o setor financeiro. Como opera o sistema da dívida? Nós representamos o sistema da dívida por meio de uma série de engrenagens. Por quê? Um vai movendo o outro. O sistema da dívida pauta o modelo econômico, de tal forma que o objetivo do nosso modelo econômico não é pleno emprego, desenvolvimento socioeconômico. Quais as metas do nosso modelo econômico? As metas estéreis de superávit primário, meta de inflação que não combate a inflação que a gente tem aqui, né? Tudo para beneficiar, para gerar os privilégios financeiros para o sistema da dívida. O sistema utiliza um sistema legal, esse legal aí deveria estar até entre aspas, porque nem sempre é tão legal assim, votado por um sistema político fortemente financiado pelo setor financeiro. A corrupção é interessantíssima para o sistema da dívida. Não só porque ela é intrínseca ao próprio modelo, é ou não é um ato de corrupção
essa geração de dívida nessas operações de swap cambial para transferir recurso para o sistema bancário. Isso é um ato de corrupção. Essa compromissada também. Agora, essa corrupção que sai nos jornais é interessantíssima para esse sistema. Porque hoje, se perguntarmos aos brasileiros e brasileiras por que o Brasil não dá certo, quantas pessoas vão dizer que é por causa do sistema da dívida? E quantas pessoas vão dizer que é por causa do mensalão, do petrolão e etc. Então, a corrupção faz parte, a grande mídia pouco ou nada aborda o sistema da dívida e os organismos internacionais são os gerentes desse sistema. O resultado é uma dominação financeira com graves consequências sociais. Aqui eu tenho uma lista de mecanismos que geram dívida, eu já falei do swap, da compromissada e tal. O mais importante, gente, hoje, além do swap, da compromissada, é esse mecanismo aqui, ó, que está transformando grande parte dos juros em amortizações. Nesse desenho aqui, vocês veem isso. Ó, esse aqui é o estoque dos títulos da dívida. Aqui é como se fossem os juros nominais. O que nós descobrimos desde a CPI da dívida em 2009 e 2010? Está sendo feita uma atualização monetária paralela de todo o estoque da dívida, e essa atualização, ela é reduzida do volume de juros e ela é transformada aqui em capital. Por que estão fazendo isso? Porque, de acordo com o artigo 167 da Constituição, é proibido emitir título para pagar despesa corrente, como salários, gastos em geral, etc. Com essa manobra aqui, isso aqui, gente, é a mega pedalada de bilhões, centenas de bilhões. E ela acontece, pelo menos, desde 1994, tá? Desde o Plano Real. O resultado disso é, nós temos hoje uma dívida externa de 555 bilhões de dólares, bruta. Não vai dar para falar da geração dela desde a ditadura militar, mas é importante realçar a estatização de dívidas privadas, a suspeita de prescrição da dívida e a transformação, assim mesmo, em títulos no Plano Brady, que foram utilizados para comprar as empresas privatizadas, né? A dívida interna, que explode a partir de 94, principalmente por causa daquele mecanismo da atualização monetária automática, mensal, cumulativa, e já atinge quase 4 trilhões de reais. Tudo isso que nós estamos falando aqui não teria a menor importância se não tivesse impacto social. E o impacto é brutal, inaceitável. Um dos países mais ricos do mundo é considerado o mais desigual, 79º no ranking dos direitos humanos, penúltimo no ranking da educação entre os países da OCDE, 128º no crescimento econômico. Nós queremos saber que dívida é essa? Quanto realmente tomamos emprestado, quanto já pagamos, onde foi aplicado o recurso, e só uma auditoria poderá responder. Temos que denunciar a omissão de todos os órgãos de controle. Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público, olham tudo, menos a dívida. E não é por falta de competência dos seus servidores, não, muito pelo contrário, mas não entra na pauta. Tá? Temos que denunciar também a desobediência a princípios constitucionais da transparência e motivação. Qual é a transparência que nós temos se nós nem sabemos quem detém os títulos da dívida pública? Isso é considerado sigiloso aqui no Brasil. Não sabemos quem detém os títulos. O Banco Central chegou a responder na CPI que não sabia com quem estariam os títulos, porque os títulos são vendidos para os dealers e os dealers vendem no mercado secundário. Aí nós perguntamos, espera aí, se vocês não sabem, para quem vocês estão pagando os juros? Claro que sabem, mas não revelam. Por que compramos títulos da dívida externa antecipadamente com ágio que chegou a 70%? Quem faz isso? Paga uma conta adiantada e paga ágio de 70%. Fizeram isso em nosso nome. Quais dívidas externas foram transformadas em pública? Quem são os beneficiários do swap, que ganharam 207 bi em um ano?
quem são os beneficiários das operações de mercado aberto, e etc. Né? Esse outro gráfico aí é o do lucro dos bancos, que eu já mencionei, né? Um lucro em 2014 foi superior a 80 bilhões de reais. Em 2015, apesar da queda em toda a atividade econômica, aumentou ainda mais. A auditoria está prevista na Constituição, até hoje não foi realizada. O principal passo aqui no Brasil foi a CPI. Desde 2010, os processos administrativos estão no Ministério Público e nada acontece. O Equador fez auditoria e mostrou que é possível enfrentar o mercado financeiro. O presidente tomou a si um ato soberano com o resultado da auditoria, falou, eu recompro esses títulos por 30% do valor. O céu não desabou, o mercado financeiro entregou os títulos, ele anulou 70% da dívida, e o resultado, ó, esse aqui é o último gráfico, viu, André? O resultado é esse aqui, ó. Sempre o gasto com a dívida era o triplo do gasto social. A partir daqui do enfrentamento, após a auditoria, pela primeira vez o gasto social supera o gasto com a dívida, e quando ele anula 70%, olha aqui para onde veio o gasto com a dívida, e o gasto social foi aumentando. Aqui o gasto com a dívida aumenta, o que é importante, porque dizem que quem fizer uma coisa dessa nunca mais tem crédito internacional. Mentira, tiveram. Então, é isso. A estratégia de ação que a gente quer propor é o conhecimento dessa realidade. Por isso que nos esforçamos com publicações populares, cursos, vídeos, etc. Queremos criar uma mobilização consciente, corrigir as distorções do modelo tributário, criar uma frente parlamentar. Chamamos todas as pessoas para participar do núcleo da Auditoria Cidadã. Aqui em Porto Alegre nós temos um núcleo, estou vendo aqui o Josué, o Amauri, o Casaroto, muitas pessoas amigas aqui que participam do núcleo, que dirigem o núcleo aqui. Temos o curso à distância, nós precisamos reivindicar a auditoria com participação cidadã. E nesse momento estamos com a campanha pela derrubada do veto, porque nós conseguimos incluir a auditoria no plano plurianual e Dilma vetou. Não é nem a convocação da auditoria ainda, é só a inclusão no plano. Foi vetado. Então, nós estamos com essa campanha, convidamos a todos para assinar, enviar mensagem para os parlamentares. Nossas publicações, né, estão à disposição e agradeço, peço desculpas que eu passei do tempo, André. É urgente e necessário sair do cenário de escassez. É preciso ter muito presente na nossa mente que a escassez é cenário e viver na realidade de abundância, que é a realidade do nosso país. Nós temos que reivindicar isso e garantir vida digna para todas as pessoas. Muito grata.